Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Bom, nós estamos nessa série Eu Sou, que é uma série maravilhosa, um tema maravilhoso que dá para explorar até o ano inteiro. E hoje eu quero falar a respeito de um dos aspectos desse tema. Então, hoje eu quero falar sobre o Eu Sou, que sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. E interessante que, antes de conhecer um pouco mais a respeito do Evangelho, eu acreditava que Deus fazia as coisas de forma improvisada. E eu ficava imaginando como Deus, de forma sábia, acabava dando um jeitinho em todas as coisas que não aconteciam da forma que foi planejada. E no princípio de tudo, Deus cria os anjos para adorarem o nome dele, e a terça parte dos anjos se rebela, e aí Deus os expulsa do lugar da sua habitação, e isso na minha cabeça de antigamente seria Deus improvisando alguma coisa em cima daquilo que acabou dando errado. Posteriormente, Deus cria o homem, cria Adão e Eva, e o homem desobedece a Deus, e mais uma vez Deus era forçado a improvisar alguma coisa para poder dar continuidade à raça humana. E depois veio o dilúvio, depois veio a Torre de Babel, depois veio Moisés com a lei, libertando o povo de Israel e apresentando a lei para o povo, debaixo da direção de Deus. E há 2000 anos atrás, nós temos a vinda de Jesus Cristo, e que na minha cabeça seria o grande e último improviso de Deus para poder dar vida à humanidade. Só que é interessante que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, lendo a Bíblia, me relacionando com o Senhor, eu entendi que o Senhor não trabalha com improvisos, mas na realidade, Deus já sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Esse é o Senhor a quem nós servimos. E é muito interessante porque isso nos dá uma segurança de caminharmos com Deus, e mesmo que seja na sua relação natural com as pessoas, é muito bom quando você tem segurança em uma amizade, segurança em um relacionamento, quando você compreende e percebe que aquela pessoa entende as coisas que você está passando, e mesmo que ela não tenha solução para aquilo, você sabe que ela vai te ajudar de alguma forma. E nós temos o rei Davi. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi? Pelo menos já ouviram falar alguma coisa? Eu, antes de me tornar crente, discípulo de Jesus Cristo, eu já tinha ouvido falar sobre Davi, sobre pelo menos a passagem em que ele derrota o gigante Golias. E Davi, ele era músico, ele era salmista, ele era poeta, ele era profeta, ele era rei de Israel, e ele era amigo de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava ao Senhor. E Davi, ele teve revelações maravilhosas, e uma delas está em Salmos 139, versículo 4, que diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E no versículo 6, Davi, ele fala que, olha, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso alcançá-lo. Porque, amado, quantas palavras eu e você dizemos diariamente, e Deus já sabe o que você vai dizer a cada palavra, a cada escolha que você faz no teu dia a dia, o Senhor já sabe disso. E isso realmente é maravilhoso. E isso é uma evidência de que o Senhor não trabalha com improvisos, não trabalha como nós trabalhamos às vezes, com o famoso jeitinho brasileiro, né? Deixando para cima da hora e resolvendo ali no laço. Deus não faz esse tipo de coisa. E nós temos aqui o mesmo capítulo, versículo 16.
Então diz aqui, os teus olhos me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nem um deles havia. E tem uma outra versão que diz o seguinte: os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando ainda não havia nenhum deles. E esses textos, eles demonstram o seguinte, que o nosso Deus, ele é um Deus detalhista. Ele cuida dos mínimos detalhes da vida daqueles que o servem. E antes mesmo que nós nascêssemos, o Senhor já nos conhecia e Ele já tinha planos para a tua vida. E Deus, Ele manifesta esse cuidado no dia a dia com coisas simples, coisas comuns. O Senhor tem manifestado nesses dias, principalmente, um cuidado muito grande com as nossas vidas. E nós precisamos entender que, ainda que as circunstâncias não cooperem aparentemente para aquilo que nós queremos viver, para aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, Deus está no controle sobre todas as coisas. E muitas das vezes, algumas dores que nós passamos e sofremos, são dores que o Senhor vai usar para glorificar o nome dEle. Porque à medida que as pessoas se aproximam de nós, nós sabemos exatamente, às vezes, pelo que elas estão passando, e nós podemos liberar uma palavra de cura, uma palavra de poder com a autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele é um Deus detalhista, e tem aqui um outro texto, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte, você deve conhecer esse texto: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E uma outra versão diz aqui, porque eu sou aquele que conheço, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quantos aqui querem esperança nos dias de hoje e um futuro? O Senhor tem para poder te dar. E amados, Deus é um Deus de relacionamento. Quando Davi tem a revelação do Salmo 139, fala sobre a onipotência e a onisciência de Deus, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, e não somente isso, mas Ele tem poder para fazer todas as coisas. Uma coisa é quando alguém tem boas intenções a teu respeito, uma pessoa que quer te abençoar, quer te ajudar de alguma forma, mas às vezes essa pessoa não tem poder para poder te favorecer naquilo que ela gostaria. Mas Deus, além de ter boas intenções a nosso respeito, Ele tem todo o poder para operar aquilo que Ele quer. Você crê nisso? E nesses dias, amado, nós temos vivido tempos em que a igreja precisa se levantar em oração, precisa se levantar para dar uma palavra às pessoas, porque as coisas estão indo de mal a pior no mundo, mas nós temos a boa notícia que veio do alto, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E amado, não houve um tempo, pelo menos na minha experiência, em que nós pudéssemos dar tanto testemunho de Jesus Cristo como hoje em dia. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas e as pessoas ouvem o Evangelho como se nunca tivessem ouvido falar a respeito de Jesus. Tem pessoas sedentas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que precisam ouvir a mensagem da verdade, porque somente a verdade liberta. Jesus, Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só a vida em Jesus Cristo. E o Senhor tem para a tua vida um plano pessoal, um plano
particular que talvez hoje você não consiga perceber, mas Deus está fazendo coisas enquanto nós estamos aqui adorando a Ele. O Senhor está fazendo na tua vida e na vida da tua família e na vida de pessoas que você conhece coisas que no futuro nós vamos saber e vamos poder glorificar o Senhor. E eu converso com algumas pessoas e uma das perguntas que eu ouço, ou que eu ouvi nos últimos tempos, é o seguinte: será que Deus sempre teve boas intenções com a humanidade? Porque é muito interessante que, veja bem, se nós pegarmos um exemplo de um avião, por exemplo, você perguntar a alguém, olha, você acredita que esse avião que você conhece, que você já viajou, ou que você vê, você acredita que esse avião poderia ser criado do nada? Eu acredito que ninguém aqui, ou ninguém que eu conheça, consentiria em acreditar que um avião que transporta pessoas tenha sido criado do nada. Quantos aqui estão entendendo o exemplo? E da mesma forma, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho falado para elas, olha, é uma questão de lógica. O organismo do ser humano, o organismo de um animal, muito simples, ele é mais complexo do que a construção de um avião, do que a estrutura de um avião. Então, é imprescindível que alguém tenha projetado a natureza da forma que ela é, que alguém tenha projetado o ser humano da forma que ele é. Então, dizer que há um Deus é fato, existe um Criador, existe um arquiteto, alguém que nos projetou, e segundo a palavra, nos projetou segundo a sua imagem e semelhança. Agora, qual é o caráter desse Criador? E será que Deus sempre teve essas boas intenções? E eu quero ler aqui, se você estiver com a sua Bíblia, um texto que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantos aqui conhecem essa história de Adão e Eva, esse texto? Algumas pessoas questionam o porquê de Deus ter proibido a Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas questionam o porquê que Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. E isso para mim é muito simples. Adão precisava entender que acima dele havia alguém mais poderoso do que ele e que sabia o melhor para a vida dele. Ao colocar aquela árvore e ordenar que ele não comesse, Deus estava demonstrando a Adão a autoridade que ele tinha como pai, que ele tinha como Deus. Quantos aqui são pais e mães? Levante sua mão. Acho que é a maioria de nós. Eu tenho uma filha chamada Valentina, ela tem 4 anos. Eu estava preparando a palavra e me lembrando de uma situação que aconteceu. Era meu aniversário. E eu fui com a minha esposa e a minha filha no shopping ali de Madureira, isso faz muito tempo. E a minha filha queria alguma coisa da Princesa Sofia. E aí nós fomos na loja de brinquedo, procuramos, não encontramos nada da Princesa Sofia, procuramos toalha, procuramos coberta, não encontramos nada. E na hora de ir embora, a gente já estava para pegar a condução para ir embora. A 300 metros, no meio de 300 balões, a minha filha viu de longe um balão da Princesa Sofia. E eu e minha esposa estamos com uma certa idade, a visão já não ajuda muito. A gente olhando de longe e não conseguia ver, a gente falando, filha, não tem, ela tem, não tem, tem. E ela chorou, a gente foi lá e comprou o balão. Por fim, ela realmente tinha
visto o balão. E aí eu descobri que eu preciso fazer um exame de vista, porque a minha filha enxerga perfeitamente as coisas. Às vezes eu quero ver alguma coisa de longe, eu chamo a minha filha e pergunto a ela, porque ela está 100%. Deus é bom. Então, eu comprei o balão para minha filha, e esse foi o melhor momento do meu aniversário, porque ela abraçou o balão, e ela falou: papai, eu estou muito feliz. E o que eu quero dizer com essa história é que eu, como pai, tenho total prazer em abençoar a minha filha. Eu tenho total prazer, desde as coisas simples até as coisas maiores, que eu puder fazer por ela, eu faço. E é com muito e muito amor. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celeste. Amados, Deus tem uma capacidade que eu e você nunca teremos, porque Deus ama o mundo inteiro, e Deus foi capaz de fazer o que nenhum de nós seria capaz. Ele entregou o seu Filho para morrer e resgatar a humanidade. E da mesma maneira, Deus cria o mundo, Deus planta um jardim na região do Éden, e Deus dá a Adão. E a minha pergunta é a seguinte: o que Adão fez para Deus para merecer a graça que ele recebeu? Absolutamente nada. Adão não tinha condições, ele foi criado, e Adão foi o primeiro a receber previamente a graça de Jesus Cristo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse a ele: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas desta você não pode. E eu, como pai, entendo hoje, e é muito difícil às vezes, que eu preciso dizer não para minha filha. Mesmo quando eu posso dar o que ela quer, mesmo que não me seja difícil, existe algum momento que eu preciso dizer não. E é difícil, porque quem é pai e mãe sabe, os filhos aprendem a pedir de um jeito que você não pode recusar. Mas é necessário que eles entendam que dentro da limitação deles, nós temos condições de dizer o que é melhor durante boa parte da vida deles. E havia um princípio muito poderoso que Deus estava ensinando a Adão ao proibir que ele comesse daquela árvore. E isso é incrível, porque mesmo Adão, que na nossa perspectiva era perfeito, ele mesmo não escapava do que diz a própria palavra de Deus, e que foi escrito muito tempo depois dele. Há um texto em Provérbios, capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Adão escolheu comer do fruto, e o caminho daquela decisão, de um homem aparentemente perfeito, a imagem e semelhança de Deus, o caminho daquela decisão levou justamente à morte. E fica muito claro porque Deus não os abandona. Depois da queda, Deus não os abandona, mas Deus age em favor dos seus filhos, Ele age em favor para poder restaurá-los no futuro próximo. E a resposta que nós temos é que as intenções de Deus para a humanidade sempre foram vida e nunca de morte. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ou seja, as intenções de Deus a nosso respeito não mudaram. Deus tem situações, Deus tem intenções, Deus tem planos de vida e não de morte. E ainda que as circunstâncias, amado, demonstrem o contrário,
Nós precisamos ter fé no Senhor, porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em evidências. Existem inúmeras evidências, sim, históricas, arqueológicas, evidências documentais de que a Bíblia é um documento histórico, que a Bíblia é um livro sagrado que profetizou e coisas se cumpriram, mas a nossa relação com Deus se baseia na fé. Desde o Antigo Testamento até o Novo está escrito: o meu justo viverá pela fé. E certa vez, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E nós hoje temos a grande oportunidade de participar daquilo que o Senhor está fazendo. E o que determina se nós seremos abençoados da maneira que Deus deseja, o que determina se os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, é muito simples: escolhas. Deus, ao criar o homem, Ele criou um ser, de certa forma, até certo ponto, independente. O homem e a mulher sempre dependerão, sempre dependeram, e sempre vão depender no futuro de Deus, mas Ele nos dá a escolha de obedecer a palavra dEle, obedecer à vontade dEle ou não. E tem dois personagens bíblicos que eu queria usar rapidamente para poder falar sobre isso. E é interessante porque um desses personagens bíblicos nós temos em alta conta, falamos o tempo inteiro, que é Elias, que é um homem de Deus e fez muitos prodígios, muitos milagres, e no fim, ali na sua vida, ele foi arrebatado, foi levado ao céu. E o outro personagem bíblico que eu quero citar, ele também era um homem que ouvia a voz de Deus, mas que sempre nós, pelo menos eu nunca tive esse olhar, eu nunca consegui perceber essa característica dele por causa da referência que ele se tornou, que é Caim. Então, lá em Gênesis 4, eu não vou ler, mas Gênesis 4 conta a história de Caim e Abel. E Caim, ele vai junto com seu irmão Abel ofertar ao Senhor. Veja bem, um homem que vai levar uma oferta ao Senhor. E aí, acredito que todos conheçam a história, que Abel foi aceito, o sacrifício de Abel foi aceito e o sacrifício de Caim não foi aceito. E Caim fica extremamente irritado, extremamente irado. E o que acontece? Deus vem, fala com Caim. Caim ouvia a voz de Deus nitidamente e conversava com ele. Então é muito interessante porque Caim era um homem comum. E um homem que ouvia, tinha condições de ouvir a voz de Deus. E o próprio Deus pergunta para ele: Caim, por que você está triste? Por que o seu semblante está caído? Você não sabe que se você fizer direito, você será aceito? E Deus diz a ele: se você não fizer o que é correto, o que você sabe que é correto, o pecado jaz à porta e cumpre a você dominá-lo. Caim fez uma escolha de recusar a voz de Deus e posteriormente assassinar o seu irmão. E a Bíblia fala que aquele que odeia ao seu irmão é homicida. E do outro lado nós temos Elias, que na carta de Tiago ele diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos do que nós, mas ele orou com insistência e parou de chover. Ele orou com insistência e voltou a chover. E isso me demonstra o seguinte: eu tenho, figuradamente, a possibilidade, todos os dias, de me parecer com Caim ou com Elias. E se nós observarmos como têm sido as coisas no mundo,
tudo que tem acontecido, amados, o mundo ele já tem escolhido comportar-se como Caim. As pessoas estão se odiando, as pessoas estão intolerantes umas com as outras. E cabe a nós, o povo do Senhor, escolher sermos como Elias. Aquele que orou com fé, com fervor, e obteve o resultado da sua oração. E talvez, e eu falo primeiramente de mim, o que esteja faltando seja orar com insistência, com fé, com fervor. Usar a autoridade que nós temos no nome do nosso Deus para poder curar pessoas, para poder libertar pessoas do império das trevas, para poder antecipar a vinda do nosso Senhor Jesus. E nós temos diariamente que fazer essa escolha, de ouvir a Deus, de orar a Deus e obter resposta das nossas orações, ou de virarmos as costas para aquilo que o Espírito Santo diz diariamente dentro de nós. Porque é interessante que quando eu olho para trás, para todas as coisas que eu já fiz, eu hoje posso dizer que em 99% das vezes que eu fiz alguma coisa errada, depois de conhecer a Jesus, eu sabia que estava errado. Mas algumas vezes nós acabamos, por interesse próprio, abafando a voz do Espírito Santo e escolhendo fazer aquilo que é a nossa vontade, como fez Adão na queda e como fez Caim, ao fazer a opção de se entregar ao pecado. E uma coisa que eu queria dizer, e queria que você lembrasse disso: Deus, desde o princípio, esteve envolvido com a história da redenção da humanidade. Deus, desde o princípio, já sabia o que aconteceria no futuro, e Deus já havia preparado um cordeiro para poder resgatar a humanidade da queda. O eu sou o que sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Você pode glorificar ao Senhor por isso? O que Pedro está dizendo é que antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já era conhecido, mas ele foi manifestado nos últimos tempos por amor de nós. E isso nos demonstra que tudo o que Deus fez desde o princípio, desde a criação, foi em nosso favor e foi pensando em nós. O Senhor planejava que nós tivéssemos uma vida de prosperidade, uma vida de vida e não de morte. E em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado o nosso resgate. Desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado para nós a vitória. E em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E eu descobri isso há pouco tempo, lendo a Bíblia, ouvindo algumas coisas, que essa palavra peles, por mais que pareça óbvio, mas a palavra original
ela se refere a uma pele já removida de um animal. Então, quando Adão e Eva pecam e veem que estão nus, eles pegam folhas de figueira para poder se cumprir, eles fazem uma espécie de tanga para poder cobrir a sua nudez. Ou seja, Adão estava dando um jeitinho naquilo que tinha acontecido. E Deus, posteriormente, Ele toma peles de animais e cobre Adão e Eva, Adão e sua mulher. Muito provavelmente o primeiro sacrifício da humanidade que houve entre a humanidade foi Deus para cobrir o pecado de Adão e Eva. E esse sacrifício, querido, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que já estava preparado para poder nos dar vida e vida em abundância. Deus toma um animal, provavelmente um cordeiro, retira a pele dele e cobre a nudez de Adão e Eva. E é justamente isso que o sangue de Jesus faz por nós. E é exatamente isso que o corpo do amado de Deus faz pelas nossas vidas. E para poder encerrar, eu gostaria de citar aqui um versículo que eu li, de uma forma um pouquinho diferente, porque tem muitas coisas que estão explícitas na Bíblia, estão muito claras na Bíblia. Mas existem coisas que estão implícitas no texto, estão ocultas no texto. E uma coisa muito interessante é que se nós pensarmos com a ótica da nova aliança, sabendo de todas as coisas que Deus fez por nós, sabendo do sacrifício de Jesus, nós podemos substituir esse versículo, o final desse versículo, pelo seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, eu, Jesus, certamente morrerei. Quando Deus se comunica com Adão no Éden e ordena que ele não coma da árvore, Deus estava dizendo o seguinte: olha, Adão, no dia em que você comer dessa árvore e me desobedecer, o meu filho morrerá por você numa cruz. E amados, a revelação do Evangelho é suficiente para poder encher a nossa vida de amor, para poder encher a nossa vida de fé, para nos fazer caminhar acima das circunstâncias. Nós temos os amigos de Daniel, quando foram jogados na fornalha ardente, eles disseram: olha, rei, mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós não vamos adorar a imagem do rei. A fidelidade dos amigos de Daniel estava acima de qualquer barganha com Deus, porque com eles estava aquele que é mais poderoso do que o mundo. Certa vez Eliseu estava cercado por um exército, e o seu moço estava com medo, e ele falou: e agora o que faremos? E Eliseu tinha a perspectiva espiritual, e os anjos de Deus estavam cercando aquele lugar, e eram em maior número do que os seus inimigos. E amado, eu quero te deixar uma palavra que não é uma palavra minha, mas é uma palavra do Senhor para a sua vida. Esses dias eu recebi várias notícias. Eu tenho uma aluna que o irmão dela infelizmente faleceu. E nós somos seres humanos, nós somos humanos. E quando uma notícia dessa bate a porta, e pessoas próximas, pessoas que você conhece, amado, a carne, ela quer duvidar. A carne quer entender porque Deus não livrou aquela pessoa. A carne quer plantar uma semente de dúvida no nosso coração. Agora, é muito interessante porque Jesus, o Filho unigênito de Deus, quando estava no Getsêmani, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade.
E eu creio, queridos, que no mundo onde nós, cristãos, optemos diariamente em fazer a vontade de Deus, não haverá espaço para a dor, para a morte, não haverá espaço para o abandono, não haverá espaço para que o diabo continue fazendo o que ele está fazendo por aí, porque nós somos revestidos do sangue do Cordeiro de Deus, nós somos empoderados pela palavra que um dia chegou ao nosso ouvido, e Deus em sua misericórdia permitiu que eu e você estivéssemos aqui essa noite, glorificando o nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Ele é aquele que sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida e você precisa desesperadamente do Senhor, essa noite Ele com certeza está aqui conosco para poder ministrar o teu coração. Jesus, Ele diz o seguinte: eu dou a vocês a minha paz e não a dou como o mundo a dá, mas a verdadeira paz eu dou a vocês. E é muito interessante que nesse texto Jesus, Ele diz o seguinte: eu vou dizer algo para que vocês tenham paz. Olha, no mundo tereis aflições. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, às tribulações, você terá paz. E Ele diz o seguinte também: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós temos milhares de promessas aguardando para serem vividas na palavra de Deus. E nós temos, amados, um futuro de esperança e paz e vida nos aguardando, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção e enquanto isso, você vai cantar conosco e pedir ao Espírito Santo que fale ao teu coração. Porque Deus tem coisas maravilhosas para te revelar essa noite. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida durante esse ano de 2021. Deus tem poder para enviar sobre nossas vidas nessa noite. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração e diga: Pai, eu escolho fazer a tua vontade. Pai, eu escolho fazer a tua vontade. Eu quero ser como o profeta Elias, que se levanta em oração e as coisas acontecem. Eu quero ter autoridade em teu nome, perseverança e fé, para que as cadeias sejam quebradas, para que a vontade do Senhor seja feita. Adora o Senhor nessa noite.